Boa noite, olá amores, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Nessa live nós iremos falar sobre como desenvolver um feminino saudável. Muitas vezes a gente não sabe nem o que é feminino e nem que ele não é saudável. Então, para quem... Olá, boa noite. Bem-vinda! Vamos compartilhar essa live que o assunto hoje vai ser demais, hein? Boa noite, bem-vindas! Olá, bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre como desenvolver um feminino saudável. Vamos partir hoje para nos aprofundar sobre o que é ser uma mulher e o que é ter um feminino. Olá, a mamãe está aqui. Boa noite. Então a gente vai começar, a gente não vai enrolar muito para começar, porque tem conteúdo e eu quero trocar experiências aqui com quem está, com quem vai receber esse conteúdo, porque olha, eu vou falar uma coisa para vocês muito séria. Marca isso daí. Os céus estão abertos para que a gente possa receber cura, para que a gente possa receber um novo nível de conhecimento, de consciência e para que a gente possa vivenciar algo novo. Estamos num tempo de colheita, então fica aqui que vai ter cura para quem está aqui, para quem está disposto a entender o que é feminino e como desenvolvê-lo. Vou trazer aqui um olhar sobre a mulher e o homem, o que é um feminino, o que é masculino, e como a gente vai desenvolvendo isso. Então, rapidamente, eu vou dar aqui uma ênfase, porque eu tenho lives salvas aqui que fala exatamente sobre esse assunto. Mas para quem chegou agora ainda não sabe ainda do que a gente está falando, o que é ser feminina, o que não é. Mas nós, quando nascemos, mulheres, estamos falando de mulher, nós recebemos uma alma, que é feminina, e nós temos um espírito, que é masculino, e ali nós desenvolvemos um corpo que é feminino. Porém, quando eu sou gerada dentro do útero da minha mãe, se esse útero ele está ferido pelas feridas ancestrais da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, ali no meu gerar eu já vou desenvolvendo o quê? Um feminino ferido, que é a minha alma, que as minhas emoções, ela vai ficando ferida, porque eu vou recebendo memórias uterinas ali sendo gerada. E aí, conforme eu nasço, eu estreio na vida, o que vai acontecer com essa menina? Ela vai vivenciando com as mulheres que vão criando ela, seja a mãe, seja a mulher que é responsável pela sua criação, que normalmente já estão feridas também, raivosas, reativas, vingativas, competitivas. E essa menina, ela vai recebendo esse falo dessas ancestrais, dessas mulheres. Então, ela já foi ferida no útero, certo? E aí ela vai crescendo, vai recebendo o quê? Uma ferida relacional. Olá, boa noite. Então ela vai recebendo memórias do relacionamento que ela vai tendo com essas mulheres em volta dela. Então ali ela vai criando uma ferida relacional. Passado isso, ela vai crescendo, vai se relacionando, vai casando. E aí, o que acontece? Mulher ferida fere. Ela atrai homens que a firam. Hoje nós falamos firam, não sei. Oh, gente, eu acho que eu falei errado. Eu acho que firam tá certo, né? Mas hoje teve a história da Luísa Sonza, que eu nem sabia que era ela, mas eu achei muito lindo aquilo que ela falou, como hoje a Thali colocou no Stories. Que não seja somente um poema, né, Thali? Mas que ela realmente decida quebrar o ciclo. Até repostei hoje nos meus stories. Que ela decida mesmo a mudar. Porque o que ela tá falando ali naquela história? Que ela está vivenciando uma dor geracional. E aí você fala assim, Andréa, mas ela foi traída. O que isso tem a ver com o feminino? Tudo. Porque o que nós vivemos aqui no inconsciente, no consciente, na verdade, foi feito escolhas inconscientemente. Inconscientemente, ela se relacionou com homens que atraíam, a machucaram. Por quê? Porque existe uma lealdade com essas mulheres para, no fundo, ela falar, os homens não prestam, os homens não valem nada, os homens isso. Então, existe ali um feminino ferido geracional e o ferido relacional, que é aquilo que ela se relacionou até hoje.
E ali, né, vocês verem a situação que ela leva, né, a forma com que ela leva, se posicionando de uma forma até muitas vezes agressiva contra esses homens, contra uma sociedade. E na verdade tudo isso só machuca mais as pessoas. Dito isso, o que é feminino? É a alma, é o sentir, é um órgão de percepção que nos faz o quê? Sentir aquilo que nós temos dentro. Só que muitas vezes nós estamos feridas no sentir. Então esse órgão de percepção, que é a alma, não consegue sentir. Por quê? Tem memórias, primeiro ancestral, segundo relacional, e algumas vezes, como Jung diz, pode ser religioso. Por que religioso? Porque vamos supor que uma menina cresceu na igreja, de repente ela se casa, né, ela é impelida pela igreja para casar, e aí ela não tem toda essa ideia desse conteúdo que ela tem inconsciente, ela se casa com um homem que vai feri-la também. Mas aí se ela decide se separar, ela sofre o quê? Uma acusação por parte de algumas mulheres da igreja, normalmente é a mulher, né, que vai falar, porque muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja ferindo outras pessoas. Então, existe também esses 3 tipos de feridas. Quando uma mulher, ela vem ferida no feminino, que é geracional, possivelmente ela vai ser ferida nos 3. Então, imagina quanta de dor, um monte de conteúdo que não foi assimilado dentro da alma. Por quê? A alma, ela é esse órgão de percepção, então ela vai guardando as memórias, as dores, e ela se fecha para sentir. Por quê? Quando eu sinto, dói, então eu não quero sentir. Então eu vou fingir que não existe essa dor. E aí eu vou indo de conteúdo a conteúdo, até que a alma fica fechada, densa, sem conseguir assimilar aquele conteúdo que está dentro da alma. A minha alma cada vez mais vai ficando com esse conteúdo denso, pesado. Então a gente vai crescendo, vai se magoando, vai tendo relacionamentos que você vai entrando. Boa noite, Glace, bem-vinda. Tem situações que você vai se magoando e você vai cada vez mais o que? Fechada. O que nós estamos falando? Meu feminino está ferido, fechado e para dentro. E aí, como que a gente identifica uma mulher ferida? Existem muitas dinâmicas, mas vocês me viram falar aqui nos stories. Uma mulher ferida, ela é reativa, agressiva. Isso existem 2 tipos, tá? As agressivas, as reativas, as competitivas, as vingativas, as fofoqueiras, as mulheres que querem falar demais e não deixa ninguém falar e preenche todo aquele espaço. Vocês conhecem alguém assim? Sabe quando a pessoa tá num lugar e só ela quer falar, ela não dá espaço pra outra pessoa. O que ela tá falando? Eu quero existir nesse lugar. Eu não deixo o outro existir. Essa mulher também está ferida. E aí tem uma série de situações. O outro que eu falei que tinha é a mulher que não fala não, só agrada, ela não banca o que ela sente, ela tem dificuldade de falar o que ela verdadeiramente quer. Ah, você quer suco de laranja ou de maracujá? Ah, tanto faz. É uma mulher que normalmente ela é manipulada por outras mulheres, pelo marido. Então é uma mulher que ela não tem voz, ela não tem vontade, ela não tem desejo, ela simplesmente vai aceitando o que as pessoas impõem para ela. Essa mulher também está ferida. E cada vez mais ela vai concordando com aquilo que vão impondo. Ela não sabe quem ela é e nem ela escolheu aquilo para ela, mas ela está ferida no feminino. Ser uma mulher, eu coloquei aqui uma frase. O que é ter um feminino curado? É dar espaço para o sentir. E é se acolher no pertencimento. Dar pertencimento para quem veio antes. Para todas elas. Que nem um exemplo dessa que aconteceu da Luísa Sonza. O que ela precisa fazer? Dar pertencimento para essa dor. Deixar essa dor existir dentro do sistema familiar dela. Não tentar levantar uma voz, uma bandeira de uma guerra contra os homens. Porque essa guerra não é contra os homens. Isso quanto mais alguém levanta uma bandeira de guerra, outra guerra se levanta. Quanto mais eu levanto uma bandeira de guerra, outra guerra vai se levantar. Porque não é com guerras que nós deixamos que aquela guerra morra. Não é desse jeito. E a mulher,
a função do feminino, qual que é? Porque, André, é tudo legal, tô entendendo o que você tá falando, mas qual que é a função do feminino? E essa função só a mulher tem. Aí você olha e fala assim, nossa, mas toda a responsabilidade é da mulher? Não. Mas quando a mulher sabe que ela tem esse potencial, ela sabe o lugar dela dentro de um ambiente para que ela possa mudar uma realidade, transmutar uma realidade. Então, a realidade de um feminino é trazer a vida do espiritual para o material. Então, ela vai materializar aqui aquilo que ainda não é real. Então, nós estamos aqui no primeiro céu, que é esse que nós enxergamos. Existe um segundo céu, que é onde acontece, né, as estrelas, os astros. Ali é uma segunda dimensão, e existe a terceira dimensão, aonde desce as nossas materializações, onde desce o espiritual. Isso, o espiritual que eu tô falando é as bênçãos, o carro, o casamento, tá? Não é sobre ainda o quinto céu, que é onde Deus está. Mas ela tem essa função de descer do mundo espiritual e materializar aqui. Então, quando eu estou no relacionamento com um homem e eu estou curada no feminino, nós temos dinâmicas onde ele vem com as sementes dele e fecunda o meu solo que está curado. Essas sementes que caem no meu solo, eu vou materializando, vou reciclando, e eu já vou falar sobre isso. E a cada mês eu vou gerando aquilo que está dentro de mim, vou gerando até que se materialize. Fala, nossa, mas é um bebê? O que é? Sim, bebês, né? Que é o que materializa aqui, mas não é só bebês que uma mulher gera. Tudo vem pela mulher, porque a mulher é o único portal entre o mundo espiritual e o mundo físico. Agora eu quero te perguntar, o que você materializa aqui? Qual que é o seu relacionamento? Como que é o seu relacionamento, a sua casa? Como que é o ambiente do seu trabalho? O que você está materializando hoje? Fofoca, mentira, intriga? Qual que é a sua realidade? Seja real com você e fala, eu acho que eu estou materializando isso aqui. Porque aquilo que você vive hoje é justo para aquilo que você materializa. Então, aquilo que você está vivendo é justo para aquilo que você tem trago através do seu útero. Então, você está permitindo materializar algo aqui e você não faz nem ideia que é você que tem trago. Tem mulheres que têm uma casa desequilibrada, um trabalho desequilibrado, e ela não sabe que, na verdade, quem está transmutando aquela realidade é ela mesma. Ela que está deixando que aquilo exista, aquilo que é ruim, aquilo porque o segundo céu, que é os astros, eles são habitados, eles não são inabitáveis. E eles precisam de materializar aqui na Terra. E quem que ele usa? As mulheres. As mulheres emprestam os seus úteros para que materialize aqui algo que é espiritual. E aí, o que você hoje, como mulher, tem materializado? Fala assim, ai, André, misericórdia, que assunto é esse? É um assunto profundo. Falei que ia incomodar. E a ideia aqui é fazer vocês despertarem. Por quê? Eu tenho orado com o Senhor, conversado e percebido que muitas mulheres têm dormido o sono, onde elas estão sendo dopadas por aquilo que elas estão comprando nas redes sociais e elas estão perdendo a noção do que elas estão materializando. Então nós estamos trazendo para cá algo. É real. Não importa se você sabe o que você está gerando ou não, você está gerando. Você está gerando, mesmo sem saber, mas para quem você tem emprestado o seu útero? Para quem que você tem colocado aqui dentro da sua casa, materializado dentro do seu trabalho, do seu relacionamento. Então, quando a gente fala que tudo começa pela mulher e a cura começa pela mulher, é esse o lugar. É um lugar onde você ainda não sabe onde você está, então aqui você está sendo conduzida por alguém que já passou por isso.
e que vai te conduzir o quê? Num caminho de consciência, confronto. O que tá recebendo? Você tá recebendo um confronto aqui, que você tá falando assim, esse assunto tá me incomodando, não tô gostando, acho que eu vou sair dessa live. Ou pra quem vai assistir depois, não, acho que eu não vou ficar. Porque são assuntos que despertam em nós, mas até que a gente desperte, a gente vai passar pelo quê? Por esse processo de não querer se confrontar com a verdade. Mas lembra que eu falei que na alma tem os conteúdos? O conteúdo tá lá. Se eu lido com ele ou não, ele vai estar lá e cada dia vai estar pior. E eu vou trazer isso aqui e falar como que fica pior. Quando a mulher chega numa fase da velhice, quando ela chega numa fase e ela manipula todo mundo ao seu redor, ela cria doença, ela manipula os filhos, ela usa situações para que os filhos cuidem dela, ninguém ficou com ela, o marido não ficou, ninguém quer ficar. O que essa mulher tá falando? Eu não olhei pro meu feminino a vida inteira, eu vou ser um peso, eu vou lidar com a morte todos os dias, mas eu não quero deixar morrer nada em mim. E a gente vai falar, hoje eu falei, assuntos que incomodam, porque essa live vai estar demais. Então, qual é a função do feminino? Trazer a vida, a existência, materializar o que é espiritual. Como eu disse, não é só bebês, tá? O nosso órgão de percepção, a alma, ela tem a função de sentir, acolher e dar pertencimento a tudo que eu sinto e a que as mulheres da minha ancestralidade vivenciaram. Então, eu preciso sentar e começar a olhar para mim. Por quê, Andréa? Porque quando você começa a excluir, fingir que não tá o conteúdo na alma, você vai lidar lá na sua velhice de uma outra forma, porque você vai ter que lidar com isso, seja de uma forma consciente ou inconsciente. Como que você vai ter que lidar? Com doenças. Então, as doenças, o que elas estão dizendo? Doença é uma ferida na alma, uma emoção, emocionalmente, a alma está emocionalmente ferida e ela projeta para fora, para falar, eu não consigo mais lidar com isso que tá aqui dentro. Então, ela joga para fora para ver se a pessoa fala, deixa eu ir no médico. O que ela faz? Arranca o útero. O que ela faz? Toma um remédio. Mas e a alma? E o emocional? Tá em frangalhos, tá em cacareco. Cada vez mais essa mulher vai ficando mais e cacareca. O que ela faz? Machuca outras pessoas. Vai ferir os homens que estão ao redor dela, vai castrar esses homens. Então, olha como é importante. E aí, dito isso, se vocês tiverem dúvida, vocês vão mandando, porque eu vou continuando aqui, tá? Então, como que a gente inicia o processo da cura? Lembra que eu falei? A gente vai desenvolver um feminino saudável. Exatamente, a busca pelo resultado imediato. Na verdade, tudo isso é uma idealização da nossa cabeça, que a gente vai ter resultado rápido. A gente não vai. A vida é, eu planto, rego, cuido e colho, né? Tudo isso é uma idealização. A gente não vai ter assim. A vida é bonitinha, né? Assim, quando a gente tá lá, adolescente, sonha, lá com os 30 anos, voltar de tal jeito, mas a vida real, ela acontece de outro jeito. Até porque Jung fala que aquilo que eu escolho hoje é inconsciente. Então, se eu tô escolhendo algo hoje, eu sou inconsciente, estou inconsciente daquilo que está no conteúdo coletivo, na consciência coletiva. Essa consciência é o quê? A consciência da minha família. Então, eu sou movido e faço escolhas a partir dessa consciência. Então, pensa, a gente ainda não tem muita liberdade. Por quê? Porque ainda esse conteúdo para mim é desconhecido. Mas se eu começo a me conhecer, aí fica mais fácil saber esse conteúdo que eu estou buscando, ele é do meu sistema familiar, da consciência arcaica. Deixa eu pensar como é que foi as mulheres, no exemplo. Eu quero me separar do meu marido, deixa eu ver como é que foi as mulheres, deixa eu estudar um pouquinho, deixa eu investigar. Mas isso aqui no trabalho, vamos lá, vamos olhar os dois lugares. Será que no dinheiro a minha família ela era corrupta, ela era usurpadora? Por quê? Tudo aquilo que é do meu sistema familiar é meu. E aí, se eu não tiver consciência, o dinheiro entra para um lugar e sai pelo outro. Por quê? Tem dívidas ancestrais. E não adianta, porque nós somos só uma partinha desse sistema e a gente vai pagar essas dívidas. Já entrei em outro assunto, mas vamos voltar. Para nós não se perder. Então, como que inicia o começo do feminino saudável?
Primeiro, aprender a sangrar. Todo mundo aqui menstrua porque só entrou mulher, né? Então, é um assunto que ninguém gosta que eu falo, mas eu adoro falar disso, porque era um assunto que eu rejeitei por muito tempo. A menstruação, ela não somente porque não gerou um bebê e o útero sangra, né? Todo mundo fala, tem a escamação do útero e materializa o sangue. Não é só isso. Quando nós estamos na menstruação, primeiro, a gente começa a entrar uns 12 dias antes na TPM. Ali a nossa psique, ela já sabe que não vai ter bebê. Então entra numa TPM, por quê? A realidade que ela viu espiritual, que ela tem acesso à psique, a nossa espiritual, falou, não vai ter bebê. E ela começa a mandar irritação, começa a mandar sentimentos a pessoa fica deprimida, enfim. E ali, daqui a pouco, o corpo vem aquela tensão pré-menstrual, daqui a pouco passa, menstrua. Quando acontece a menstruação, porque TPM hoje não é nosso assunto, quando acontece a menstruação, o que acontece? Lembra que eu falei que a mulher, ela é um portal entre dois mundos? Aliás, não falei desse jeito, mas ela materializa porque ela é um corpo entre dois mundos, aberto. Então, o meu útero está aberto, ele se alinha com a minha alma e com o meu espírito. Então, eu estou alinhada. Para quê? Para tirar tudo que tá lá dentro do emocional, para que eu possa sangrar o meu emocional e materializar no físico. Então, eu não estou sangrando só o sangue físico, eu estou sangrando o sangue psíquico. Hoje eu não vou falar do espiritual, por quê? Porque a gente muitas vezes não consegue nem equilibrar essas duas rodinhas, que é útero físico e emocional. Então, a gente vai ficar nesses dois. Então, quando nós estamos sangrando, a gente vai sangrar, vamos lá, desse mês, tudo que nós vivenciamos dentro do mês. Então, qual que vai ser o seu olhar para a sua menstruação? Vai ser pensando, o que eu senti na TPM? O que emergiu em mim? E aí, aí o pessoal fala, é raiva, eu fico deprimida, eu fico, sei lá. Você vai começar a se ouvir na TPM. Quando você chegar no ciclo menstrual, você precisa de quê? De recolhimento. Porque antigamente se falava, se recolhe, não pisa no chão, não faz esforço físico. Porque o recolhimento me garante aprender a sangrar. O recolhimento me ensina a me ouvir, a respeitar os limites do meu corpo, a entender que eu estou com o corpo aberto, alinhado, para que eu possa limpar, fazer uma reciclagem. Então, emocionalmente, quando eu recolho, eu começo a saber o que eu tô sangrando. Olha, esse mês foi bem difícil, teve isso que não deu certo, teve esse projeto que eu fracassei, teve esse relacionamento que acabou, e aí eu não deu certo, eu tô sangrando isso. E aí esse útero chora a dor dessas mortes. Isso para uma mulher que tá consciente do que ela tá sangrando. Quando ela já entendeu que ela precisa recolher, ela consegue perceber o que ela sangra. E aí quando essa mulher não percebe, quando ela não sabe, o que ela tá sangrando? Somente um sangue que o útero materializa. Só que a alma não sangrou as emoções, então ela não conseguiu fazer essa reciclagem. Só que um detalhe que, para quem já foi minha aluna do workshop, que eu já fiz 2 workshops, porém em outro formato, ela sabe que quando você recebe a sua primeira menarca, você recebeu uma memória uterina das mulheres. Lembra que você estava sendo gerada lá nas aguinhas da sua mãe? E quando você era um óvulo, você estava dentro do útero da sua avó? Você recebeu todas essas memórias. Como que foi para você receber essa menarca? Você teve muita cólica, você teve muita dor, você teve muito fluxo. Tudo isso está te falando sobre o feminino geracional. Então, você acumulou dores dessas ancestrais e mais as suas dos relacionamentos, daquilo que fracassou, de tudo aquilo que você não sangrou. Então, imagina que você chega aqui hoje sem sangrar conscientemente. O que está acontecendo? Aqui está cheio de conteúdo. Eu tenho um conteúdo na alma até não querer mais. E aí eu não consigo, porque vem a cólica, eu me fecho. Lembra que eu falei que a gente não sente porque a gente está ferida? Então vem alguém e eu me fecho. Vem a cólica, eu me fecho e eu não consigo expelir conscientemente o que tem na alma, o que tem de conteúdo negado, excluído, e enfim.
Bom, e aí quando a gente é jovem, a nossa máquina tá lá, o útero, os óvulos, tá trabalhando a todo vapor. E aí, o que eu tenho? Potencial de liberar o conteúdo que tá lá, que é das minhas ancestrais. Eu tenho potencial nesse útero que tá novo, ele tá lá. Até os 35 anos ele tá a todo vapor. Só que eu não faço conscientemente, porque raramente uma mulher vive maturação inconsciente, tá? Isso não existe. Uma pessoa que vive assim, André, eu sempre gostei de menstruar, não sei o quê. Não é sobre somente menstruar. É sobre menstruar consciente daquilo que você está sangrando. Então, não é só a menstruação em si. E dificilmente essa menina, ela consegue. Por quê? Antes, quem inseria essa menina no mundo da menstruação, nessa iniciação? Era uma mulher sábia, que ela ensinava uma menina toda essa passagem que ela tinha que fazer, que ela tinha que recolher. Mas hoje as mulheres estão totalmente feridas. Elas não conseguem mais ensinar outras mulheres. Então, as mulheres pararam de fazer esse recolhimento no período menstrual. Elas aumentaram a produtividade, né? Essa é uma das causas do feminino ferido, porque quando eu estou ferida, eu vou o quê? Pra fora, porque eu não quero lidar com o conteúdo que tá aqui dentro, então eu vou pra fora. Então eu vou focar nas coisas de fora, eu vou trabalhar, eu vou pra academia, eu vou, enfim, sempre pra fora. Porque eu fujo daquilo que eu sinto, eu fujo daquilo que está doendo em mim. Só que a menstruação, ela vai te levar num lugar que você não consegue ir se não for menstruando conscientemente. Se você não souber o que você está menstruando, você não consegue ir para esse lugar. Que é lidar, como eu falei, com as mortes ancestrais, com as mortes dos seus relacionamentos, com as frustrações. Então eu preciso entender o quê? Que eu preciso morrer todo mês. Morrer como? Como é que acontece essa morte? Eu olho, deixo existir aquilo que não deu certo em mim. E aí eu choro aquele lugar. Tem ciclos que nós ficamos mais emocionais, nós ficamos mais suscetíveis, né, o emocional. Porque vai depender daquele mês. Porque a mulher, ela vai pegando tudo que aconteceu naquele mês, no ambiente que ela trabalha, na escola, na casa, e ela vai trazendo, ela vai absorvendo. Por quê? Lembra que eu falei que ela é um portal e ela vai materializando aqui? E aí essa mulher, ela não consegue fazer essa reciclagem e deixar morrer. E aí vamos supor, de relacionamento em relacionamento, ela vai pulando, não chorou a morte daquele, não chorou os abortos que ela teve, como a constelação que eu fiz hoje, foram 3 abortos que ela teve, e ela queria saber por que ela não conseguia engravidar, porque ela nunca olhou para esses bebês, para chorar, viver esse luto. O luto da morte que aconteceu, do fluxo de vida que não estava vindo. Ela nunca parou para ver o que era real. Ela sempre, não deu certo e não era para ser. Não é bem assim que funciona. E aquele conteúdo na alma dela não estava fazendo com que ela fosse pra vida. O marido dela foi e ela ficou. Por quê? Porque na verdade ela estava com medo de sentir o que ela sentiu nos abortos. Só que como ela não lidou com esse conteúdo aqui dentro, ela não conseguia engravidar de novo, porque ela não queria engravidar. Ela fala que ela queria, mas dentro ela não queria, porque o medo estava travando ela para ela não viver mais uma decepção, mais uma frustração, mais um aborto. Então, olha quanta dor existia dentro dela que ela não assimilou. Por quê? O que é o conteúdo na alma? É o conteúdo que não foi assimilado, ele foi rejeitado, ele foi excluído, mas ele tá lá. E aí essa mulher não consegue engravidar. Então, lembra que eu falei que o útero novinho... Boa noite, Mi. O útero tá lá, todo vapor. Só que quanto mais eu vou envelhecendo com conteúdo, meu útero ele vai perdendo esse poder de gerar, né? Porque não é algo pra mim real. Eu não sei gerar. Não sei trazer vida pra cá. E esse útero ele vai perdendo a potência dele. É uma máquina. E eu não fiz manutenção. Primeiro que pode ser que manifeste doenças, e aí vai empelotar meu útero. Vou ter endometriose, vou ter problemas de útero, policístico, babá. Por quê? Tudo que tá no emocional, ele vai ser projetado pro físico. A doença, ela é emocional. Praticamente toda doença emocional, a não ser o quê? As doenças que eu desenvolvo pela alimentação, pela postura, um exemplo, um acidente. Agora, doenças
normalmente é emocional. E pela visão sistêmica, a doença é sempre uma pessoa. Então, quem é essa doença? Por quê? Porque se existir um conteúdo que eu vivenciei com alguém, um exemplo com os meus pais, um relacionamento, ele está ali, me causando uma doença. E a menstruação? Ela te faz amadurecer para você lidar com as suas emoções e tolerar as frustrações. Então, imagina, quanto mais você aprende a menstruar, você amadurece, você aprende a lidar com o quê? Com as frustrações da vida. Porque até então, o que eu tô fazendo quando eu não quero lidar com as minhas emoções? Eu não quero lidar com as frustrações que a vida me dá. E aí eu não consigo tolerar. Então eu não consigo tolerar e admitir que de repente eu tô num casamento falido, que eu estou num relacionamento que nunca vai vingar, ou que de repente eu fracassei nesse lugar, mas eu nunca vou admitir. Por quê? Porque eu não consigo tolerar uma frustração. E a vida, ela é real, ela é viva. Nós vivemos o quê? Aprendendo a lidar com essa frustração e não fugindo dela, deixando ela existir dentro de mim e chorando ela psiquicamente para que ela possa materializar e sair. Aí esse conteúdo, ok, já lidei, já chorei, sentei aqui, mês que vem tem próximo. Só que a cada ciclo que eu vou aprendendo a fazer isso, ele vai ser mais tranquilo, ele vai ser menos denso até que eu chegue na menopausa. Porque quando eu chego na menopausa, tem aquelas mulheres que têm todos os problemas, climatério, reposição hormonal. O que ela tá falando? Eu nunca consegui sangrar. Então, não lidei lá, mas eu vou ter que lidar agora. E ali ela chega profundamente amarga, sozinha normalmente. E eu constelo mulheres, eu falo com mulheres que passaram por essa etapa sozinhas. Então, você imagina que essas mulheres não conseguiram entender, elas não foram iniciadas nesse lugar do ensinamento de outra mulher curada. E aí, hoje eu falei uma coisa pra vocês nos meus stories, não sei quem assistiu, e eu falei, olha, eu quero levar mulheres aonde eu já fui, pra que você viva a remissão de tempo. Porque eu demorei 17 anos pra ser curada nesse lugar. E eu não quero que você passe 17 anos para chegar lá na frente e falar assim, um dia eu ouvi a Andréa falando sobre o feminino, sobre menstruação. Eu acho que hoje faz sentido. Acho que agora eu vou olhar, agora que eu tô perdendo meu útero. Eu constelo mulheres que perderam o útero. Agora, quando a gente vai constelar, o feminino lá atrás já tá, muito ferido. Agora eu quero olhar, agora que eu tô sozinha, os relacionamentos não dão certo, que não tem vida, que não flui nada, agora eu quero olhar. Então, qual que é a ideia? Levar vocês para um lugar de entendimento para que vocês possam ser mulheres curadas para curar. Eu não falo isso no meu workshop, por quê? Porque só uma mulher que foi curada consegue levar outra. Mulheres que foram feridas, ferem. Eu vou dar um exemplo meu, uma história pessoal minha. Eu já fui líder de mulheres. Eu já fui líder de uma empresa multinacional de cosméticos. Porém, eu era extremamente ferida e eu feria a minha equipe. Como? Eu fazia com que elas competissem entre elas mesmas. Eu era ácida, então eu falava palavras que diminuíam, meio que sem querer diminuir nas entrelinhas. Eu gostava de ser a superior, de me aparecer. Por quê? Porque eu era uma mulher completamente ferida e eu sangrava em cima daquelas meninas. Eu perdi muitas meninas, eu tive muitas inimizades. Por quê? Competição, entre elas briga, fofoca. A líder delas estava ferida. E se a líder está ferida, como é que essa equipe vai se desenvolver? Não tem equilíbrio. Não, não, porque tem que ser competitiva. Não, na verdade, a competição é masculina. Quando você quer competir com outra mulher, ou quando você quer competir com um homem, ou você fica às vezes você tá na competição e ninguém tá nem competindo com você, você tá competindo sozinha. A pessoa nem quer tanto aquilo ali, e aí você não, porque eu era extremamente, e quanto mais eu encontrava mulheres competitivas comigo, mais eu queria ser competitiva. Por quê? Ferida. Então eu feri muitas mulheres. E qual que é o meu caminho agora? É levar outras mulheres para cura, assim como eu fui levada. Uma mulher sábia me levou para esse lugar. Então, qual que é o papel da mulher, além de materializar? A gente falou de materialização aqui. E o feminino saudável. O que ele vai gerar em você? Você vai aprender a nutrir. Nutrir quem? Nutrir um filho,
Por quê? Porque quando eu estou ferida, eu não consigo nutrir um filho, não consigo nutrir um relacionamento, não consigo nutrir uma amizade saudável, não consigo nutrir relacionamentos saudáveis. Você vai reciclar, lembra que eu falei? Tirar da alma, do emocional, jogar fora. E eu fico só com aquilo que a minha alma precisa. Só que eu não sei fazer isso, então você vai precisar aprender a reciclar todo mês. Todo mês nós estamos reciclando algo. O que você está reciclando nesse seu ciclo? Você consegue, uma mulher saudável no seu feminino, consegue cuidar do lar. E cuidar do lar não é ser Amélia, como nós temos visto o pessoal falar, não é ser pau mandado, não é sobre isso. Ser do lar, cuidar do lar, é você fazer com maestria, caminhão do lixo, você vai fazer com maestria aquilo que a sua casa precisa, aquilo que os seus precisa, fazer com prazer, com amor. Você é o centro da sua casa. A sua casa, a energia dessa casa é você que coloca. Qual é a energia que você está colocando nesse lugar? Como é que você está fazendo? Que tá fluindo vida ou tá fluindo briga, dissensão? O que tá fluindo? É você que gera. Você é o centro desse lar. Seja para ele ser bom ou ser ruim. Então, quando eu curo essas dores, eu vivo ciclos cada vez mais tranquilos. Então, eu vou curando e cada vez o meu sangue vai descendo menos. Cada vez a cólica, ela não precisa mais ser tão forte. Porque o que a cólica tá fazendo? Expulsando. Somos as sacerdotisas, exatamente. E quando a gente tá com cólica, o que a cólica tá fazendo? Sai, você não vou não, deixa aqui que é a minha dor de estimação. Você se fecha, porque a dor, a cólica é como um orgasmo, só que com dor. Então ela pulsa. E você fala, vou tomar um Luftal, acho que é Luftal, né? Você vai tomar um Luftal, eu me contraio. E nesse tempo você precisa se abrir, porque nós estamos na nossa lua interna. Que a nossa lua é dentro, é o emocional, é quando você para e recolhe, você fala, cara, e lua, gente, não quer dizer que eu estou falando para você plantar lua, não é nada disso. É você dentro. O que eu estou sangrando aqui dentro? O que tá acontecendo? Adivinho? Eu estou sentindo o que na minha lua interna? Essa lua interna é tão importante porque cai a sua energia, você não consegue desenvolver, você tem um estudo que fala que você fica suscetível até a acidentes. Então você imagina uma mulher que ela trabalha de repente com algo que é perigoso, ela fica suscetível a se cortar. Então ela está nessa lua, ela precisa recolher. As emoções dela tá lá. Vai, minha filha, joga fora. Você fala, não, eu vou deixar aqui guardado. Então a gente precisa começar a se ouvir através do recolhimento. E a lua externa. O que é a lua externa? É quando nós começamos a ovular. Passou 14 dias, a gente já eliminou a morte daquilo que não foi, e vai vir a ovulação. O que é a ovulação? O período fértil. Estou fértil, vem me fecundar. Quem vai te fecundar? Que realidade que você vai fecundar e para gerar? Vou entrar aqui, ó, no período fértil. Vem, marido, vem, que eu tô fértil. E ali você recebe aquela semente e você começa a gerar. E aí, daqui a pouco você olha o casal, ele tá conquistando, ele tá crescendo. Isso tô falando para mulheres casadas, mas aquelas que ainda não são. Vocês podem gerar mesmo sem um homem, porque vocês conseguem fazer isso, ter esse potencial e falar, o que eu tô gerando esse mês? Eu, quando estou gerando, gente, eu falo, gente, eu tô grávida. E eu tô gerando algo muito bom, vai nascer. E realmente tem nascido na minha vida coisas novas, assim, através daquilo que eu tenho gerado nesse momento que eu estou curada. Eu falo, cara, eu sei que eu tô gerando, Deus, me ajuda, porque eu tô gerando, eu não posso perder essa gestação. Porque nós podemos, nós mesmos, fazer esse boicote da nossa gestação. Então, mas o segredo, né, como eu falei, qual que é? Recolhimento. Entender a sua lua interna, entender o que você está sangrando, se ouvir. E quando uma mulher, ela está nesse lugar, ela precisa o quê? Permitir que outra mulher conduza ela. Você só vai chegar nesse lugar se fosse pela sua mãe, se fosse uma mulher curada, por uma avó. Porque antigamente se reunia mulheres, sentava e contava contos. Os contos serviam para quê?
para trabalhar a psique da feminina, para que a mulher pudesse ouvir os contos e aquilo ali vai trabalhando a psique, e aí ela vai entendendo, ela vai maturando. Só que hoje se perdeu isso. Por que existem os contos da Disney? Vocês acham que é à toa que existem esses contos? Não, esses contos, na verdade, eram usados em 1800 e tralalá. Esses contos eram usados para que a mulher pudesse fazer maturação da psique. Aí a Disney pegou, foi lá e fez tudo bonitinho e deixou, romantizou. Porém, ela usa o mod da época, o que vende, né? Então, o que vende, ela coloca no conto. Mas contos servem para isso. Então, a cura acontece na condução de outra mulher, uma tecelã. O que é uma tecelã, Andréia? Como é que é essa mulher? Como é que chega nessa tecelã? A mulher que é tecelã é aquela que ela já se curou no feminino e ela começa a aconselhar e a conduzir mulheres nesse caminho da cura. Ela é uma mulher que ela une, que ela não é aquela mulher que separa, é aquela mulher que você senta pra de repente falar mal de alguém, ela fala, não, minha filha, senta aqui. Vem cá, mas vamos olhar por esse lugar, mas vamos pensar dessa forma. É aquela mulher que ela une em vez de separar. É aquela mulher que ela é sábia, que ela sabe que ela envelheceu e ela sabe o lugar dela, ela sabe o que ela precisa fazer para transmutar aquela realidade. E às vezes tá todo mundo brigando e ela tá ali calma, serena, e ela vem com uma palavra e ela muda o ambiente do lugar. Essa é a tecelã. Porém, para chegar nesse estágio, nós precisamos passar por alguns processos conscientes para que a gente possa viver uma cura real, uma cura verdadeira. Porque é impossível uma mulher se curar e ela voltar a ser ferida. Por quê? Porque quanto mais eu curo, eu vou deixar solta nas minhas armas. Eu não preciso mais lutar. Como o caso da Luísa Sonza. Com certeza ela vai fazer música, ela vai levantar uma bandeira. Mas não preciso, se eu tô curada, tudo sobre o outro, não é nada sobre mim. Porque o que o outro faz, inconscientemente, tem algo aqui dentro que eu preciso olhar. Só que se ele me feriu, ele me traiu, deixa eu parar e sentar um pouquinho. Ah, então aqui no meu sistema familiar, da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da minha tia, tem traição. Então eu estou vivendo um ciclo repetido, pensando que estou levantando uma bandeira contra os homens, que os homens não prestam, eles não valem nada. Mas na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa que elas, só que agora ela tem voz. Então que nós possamos ter voz, para quê? Para quebrar o ciclo de uma forma consciente, não uma forma de uma arma empunhada na mão contra o outro, agredindo com palavras, ou de repente, como a gente vê quando acontece esses casos, as pessoas vão lá e fazem coisas terríveis na internet. O que essas pessoas estão falando? Eu estou ferida e eu vou ferir quem estiver na minha frente. Como o caso que eu falei do ônibus que aconteceu comigo no sábado, que é a moça que estava terrivelmente ferida no feminino, apontando para o outro. Exatamente, apontando. Na verdade, quando uma mulher está curada, ela não precisa mais atingir o outro, ela não precisa mais ter arma, ela não briga, ela não vai entrar em guerra, e não é porque ela está na inércia ou porque ela concorda, ela pode até discordar, mas ela vai olhar e falar assim, não, se eu não tiver algo de útil para falar, eu vou ficar quieta. E quando gerar dentro dela um novo, ela traz, como eu falei da tecelã. A tecelã, ela vai pegando. Quando ela vê que ela tem algo que emerge lá do fundo, do feminino, ela fala. E as pessoas falam assim, meu, é isso, é verdade, é isso que a gente precisa para trazer equilíbrio para casa, é isso que a gente precisa para mudar. Isso se ela estiver num trabalho e ela for uma mulher sábia, às vezes está numa mesa, numa discussão, e ela com uma palavra, com uma ideia, ela muda toda essa realidade. Então, meus amores, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Na verdade, eu fui incluindo algumas coisas que eu fui lembrando. Por quê? Essa história da Luísa Sonza veio a calhar bem nesse dia. Bem nesse dia. Essa menina tá com um grito de dor entalado, que não é dela somente, é ancestral. E ela precisa olhar pro feminino dela, porque se ela não lidar com esse conteúdo, a próxima geração vai ter que lidar. E se a próxima geração, a outra vai ter que lidar. Se de repente ela ainda tiver filhos. Por quê? Porque dificilmente alguém que está com fluxo do amor interrompido, ela vai conseguir passar a vida para frente. Porque está com o fluxo do amor interrompido. Não há vida em mim. A vida não flui. O
que é a vida fluir? A vida tem que fluir em todas as áreas. Então, se a minha vida tá fluindo na financeira e não tá fluindo na sentimental, não tem fluxo de vida. Simples assim. Então, não adianta eu ser rica, poderosa e não ter um casamento, não ter filhos, não ter uma família equilibrada, não ser uma mulher que traz algo que é bom. Não adianta levantar uma bandeira porque eu tenho rios de seguidores, de milhões na conta, e não ser feliz, dormir sozinha, e ser traída e ser abalada. Como que uma pessoa vem na rede social falar que foi traída? Isso fala tanto dela. Ela tá completamente abalada, e ela não tem com quem conversar mais, as pessoas, e ela não aguenta mais e ela tá gritando. Então imagina que não tem vida, não tem fluxo. Então, para que a gente possa desenvolver esse fluxo do amor, que a gente possa desenvolver isso em nós, nós precisamos estar conscientes de onde nós estamos. Andréia, eu estou consciente, eu sei que eu estou nesse lugar, então eu quero sair. E agora? E agora o que eu faço? Então agora fica o meu convite para quem ainda não se inscreveu no workshop, faça sua inscrição. Andréia, eu moro longe, não dá, faça uma terapia individual, enfim, vá procurar algo para que você possa iniciar o processo da sua cura no feminino. Porque lá na frente você vai ser uma mulher, como eu falei no começo da live, ferida, sozinha, acusando as pessoas, falando que o outro que faz, que é o outro que tem que te traiu, que é o outro que te abandonou, sempre projetando para o outro, idealizando no outro. Então assuma você, banque você a sua decisão de mudança, porque mudar dói, mas é transformador. E quando você chegar nesse lugar, meu amor, nada para uma mulher transformada, curada. E não é mais uma bandeira. Você fala, nossa, isso aqui eu vou mudar. Vem cá. E aí você não tem mais medo do problema, porque o problema é a matéria-prima do seu milagre. Qual é o milagre que você quer? Sua família, seu casamento, sua vida financeira. Seu problema é a matéria-prima do seu milagre. Então é isso, adorei essa live. Falei mais que tudo. Você não fica mais presa. Não fica mais presa e você libera outras pessoas. Você libera das suas projeções, você libera. É tão leve quando a gente libera pessoas. Aí você fala, aqui ó, vem no peito, é meu, minha responsabilidade. Sou eu que vou mudar. Ninguém é responsável por mim, é tudo eu. Quem é responsável e é justo o lugar que eu estou, é merecedor. Se eu estou nesse lugar, é merecedor. Eu mereço, é justo. Obrigado por vocês que ficaram aqui, que ouviram esse assunto que confronta. Eu vou deixar salvo e vou postar também no YouTube para quem quiser assistir lá depois. Um beijo. Boa noite, gente!